Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar. Nossa, isso aqui é um sebo. Olha, isso aqui é... Olha, rapaz. Chega a dar raiva na gente, mano. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. It takes a lot of money to do what we do. Dono da Grow mandou 5 vezes. Olha isso. Eu não quero que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Olha isso. Received their sight. Na cara do Stands gato. to reason that they are no longer blind. Dinheiro repleta de justiça! Aqui na área de novo, então eu sei das propriedades de Bitcoin. A fraude escancarada aí. Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! É uma casa de orações! E vocês a transformaram em confiltrações! Casa é a igreja mais animada do Brasil. Olha que bicho, mano. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Ó, totalmente We wrestle psicopata. With flesh and blood, the principalities and powers. Será que vai ser difícil pro Black Felipe? Dá pra perceber totalmente o Nefarious na cara do né? Tamo junto, Cauã. Obrigado aí, companheiro. O chamado Evangelho da Prosperidade é uma linha de pensamento dentro do cristianismo contemporâneo que associa fé, obediência e contribuição financeira à obtenção de bênçãos materiais. 7.000 pessoas Urgência. com R$1.000. Urgência. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Isso é urgência. Destaca e me devolva. Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador. Olha, o livro das orações de patrocinador. A base dessa ideia é relativamente simples: acreditar, declarar positivamente, contribuir, especialmente com dízimos e ofertas, e, em troca, esperar retorno concreto na vida. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 or more. Como enriquecer segundo a Bíblia? E que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Legendários. Dentro desta visão, a prosperidade não é apenas um resultado possível, ela passa a ser interpretada como um sinal de aprovação divina. Ou seja, se você está prosperando, Deus está te abençoando. Se você não está, algo está errado na sua fé. Para a teologia da prosperidade, o que importa realmente é a sua obra. Ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Base. Filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes. Ao longo das últimas décadas, surgiram líderes religiosos que acumularam fortunas significativas, vivendo em padrões 2 bilhões, rapaziada. Puta que pariu, irmão. muito distantes da realidade da maioria dos fiéis. Alguns nomes conhecidos no Brasil estão frequentemente no centro desse debate. Não apenas pelo patrimônio, mas pelo modelo de funcionamento das instituições que lideram. O espaço que antes era exclusivamente voltado à contemplação espiritual, à reflexão e à busca por sentido, começou a incorporar elementos cada vez mais próximos do universo corporativo e do desenvolvimento pessoal. Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar. Nossa, isso aqui é um sebo. Olha, isso aqui é... Olha, rapaz.
Chega a dar raiva na gente, irmão. Deixa você sentir, deixa você abraçar, deixa você experimentar. É porque ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar. O ruim é saber que esse cara do vídeo influenciou Hoje não é comum encontrar igrejas que oferecem palestras inteiramente focadas em sucesso financeiro, crescimento profissional e mentalidade de prosperidade, utilizando uma linguagem que mistura princípios religiosos com conceitos típicos de produtividade, liderança e até mesmo coaching. E uma das coisas que o gado imbecil não percebe é que justamente a igreja significa os eleitos. A igreja está no seu coração. O Criador fez isso justamente para você não depender de estar dentro de uma bolha, de um local físico para poder adorar o Criador. Isso só abre mais portas para você ser enganado. Só que nem isso o gado consegue perceber. Não é muito mais coerente você ser a própria igreja? Imagina se todo mundo dependesse de ir para um lugar físico e entrar lá para poder adorar o Criador? Hã? A maioria pensa assim, ó. Aí fica mais fácil ainda para esses caras aqui de má fé controlar a gadaiada. Seguro no meu fui para os legendários e melhorei bastante. Quando finalmente voltei, peguei minha mulher me traindo com meu amigo que me levou de carro para o aeroporto para participar do evento. Me ajuda. Eu vou falar o que pro seu irmão? Você se cerca de pessoas totalmente satânicas e depois aí é chifrado? A tomar no cu, vira homem, caralho. Manda todo mundo pra pariu. Brutal! O mundo do coach tem sido bom, motivar as pessoas a alcançarem resultados, mas se não apresentar Cristo, vão pro inferno com resultados extraordinários. Eu não desisti, eu vou passar do Mr. X. Fala a verdade, estombou a loirinha no podcast do Arthur do Pau estombou sim. Não pode servir dois mestres, Deus e o Dinho. Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar. O que você acha da G-Shock? Nem sei o que é isso, irmão. Essa mudança não é necessariamente simples de interpretar, porque ao mesmo tempo em que pode ajudar pessoas a se organizarem, saírem de situações difíceis e desenvolverem confiança, também levanta uma questão profunda sobre os limites entre fé e utilidade prática. Mandou R$5,50. Fala super, há umas semanas eu vim pedir conselho sobre eu trabalhar com montagem de PC, mas eu decidi que quero ser designer gráfico para IT. Já mudou de novo? É fato que a Bíblia não condena a riqueza em si mesma como um pecado intrínseco. Nas narrativas do Antigo Testamento, é uma boa ideia também, figuras centrais da é fé que foram abençoadas com imensa prosperidade material. Nem ele sabe o que ele quer, cada semana muda. Larga a mão. E essa abundância era frequentemente interpretada como um sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Abraão, chamado de amigo de Deus, era muito rico em gado, prata e ouro, conforme Gênesis 13. Isaac semeou em terra de filisteus e colheu 100 por 1, tornando-se tão poderoso que os filisteus o invejavam, como registrado em Gênesis 26. Coloca o debate do sacana com 30 cristãos. Depois a gente vai reagir, irmão. Jó, antes da aprovação, era o maior de todos os homens do Oriente em possessões. E após sua restauração, recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Salomão, ao pedir a sabedoria a Deus, recebeu como acréscimo riquezas e honra tão grandes que sua glória se tornou lendária. E o link existe, tamo junto, Gustavo. Com a chegada de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias e o ápice da revelação divina, ocorre uma reconfiguração radical e definitiva sobre o significado de prosperidade. Banzoli estava no debate. Ah, é? Aí sim, Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. E nesse cumprimento, o que era figura e sombra no Antigo Testamento dá lugar à realidade plena do reino dos céus. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Salve, Gugu Basile! Essa aí do filme super, estou pensando pra saber se vai ter filme dentro ou não ver o trailer do filme A Morte do Demônio de 2013.
no Antigo Testamento a bênção apontava para a terra e multiplicação de rebanhos, em Cristo a bênção aponta para a vida eterna, a transformação do coração e a comunhão perfeita com o Pai. Nesse movimento, a linguagem de Jesus sobre riqueza e posse não é figurada nem adaptada às convenções. O demônio ele tem muito poder em cima do ser humano, porque o ser humano acredita muito facilmente em mentiras. Isso que é foda. Culturais de sua época. Ela é propositalmente radical, literal e desconfortável para qualquer um que tente conciliar o acúmulo de bens com o discipulado genuíno. Jesus foi claro em afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que Jesus não chamou o diabo de senhor, não chamou César de senhor, mandou R$5. mas chamou dinheiro de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Espera, caralho! Então, o dinheiro, Tiago, é o ídolo mais adorado nessa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. Em Mateus 6 ele ordena: não teis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, Salve, porque Mateus! onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, Jesus não surge como uma administração prudente dos bens materiais, como algo neutro. Ele estabelece uma incompatibilidade de direções. O coração não pode estar dividido entre o reino dos céus e os tesouros terrenos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai, quero compartilhar minha alegria com o Senhor. Os nossos estão no céu, Pai, não aqui na terra. Não seja escravo disso. Jogue tudo fora. Liberte-se. Essa mudança de paradigma é tão profunda porque o próprio Jesus personifica esse desapego. Ele sendo dono... Cadê o almoço? Daqui a pouco eu vou quebrar o jejum. Tô às 18 horas aí e vambora. Já vou fazer um wheyzinho aqui pra comer. De toda a criação, fez-se pobre para que, pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos espiritualmente. Durante seu ministério terreno, ele não teve onde reclinar a cabeça. Dependeu da providência de mulheres que o serviam com seus bens, e sua única herança material foi a túnica que os soldados sortearam sob a cruz. Diferentemente dos patriarcas do Antigo Testamento, Jesus não acumulou terras, gado ou ouro. Ele ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens e advertiu contra a avareza com a mesma severidade com que condenava a hipocrisia religiosa. O rei, que foi maior que Salomão, para alguns o próprio Deus encarnado, nasce pobre em uma manjedoura. O nascimento humilde de um Deus. Para o cristão que lê os evangelhos sem filtros ideológicos, fica evidente que Jesus não vem ensinar um caminho para o enriquecimento terreno, mas para o esvaziamento. Bens materiais não valem nada, me dá seus bitcoins, super. Ô, seu burro, não é essa mensagem, ô tonto? De si mesmo e a dependência total do Pai. Um dos elementos mais contundentes nessa reconfiguração dos valores do reino é a maneira como Jesus tratou a figura de João Batista. João era o último dos profetas do Antigo Testamento e a ponte para a Nova Aliança, vivendo no deserto, vestido com roupas grosseiras de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não possuía propriedades, não tinha posição social reconhecida pelas elites religiosas de Jerusalém, e sua aparência contrastava radicalmente com os líderes que se vestiam com roupas finas e viviam dos palácios. Caramba, gafanhoto com mel, vai tomando. No entanto, ao falar sobre João, Jesus fez a declaração mais surpreendente sobre a grandeza dos olhos de Deus. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém foi como João. Ninguém. João Batista básico. De Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira. As pessoas que você acha mais extraordinárias. Como, por exemplo, Enoque, que eu particularmente tenho uma admiração imensa. Essa afirmação é de um poder teológico imenso porque subverte completamente qualquer métrica humana de sucesso e bênção. João não era rico. Pelo contrário, terminou seus dias preso em calabouço e foi executado por Herodes por causa de um jantar mundano. Dá pra falar baixo? Hein? Mandou R$5 e 1 centavo. Deixa... Parou bem numa imagem satânica aqui, sobra nada.
Dá pra falar baixo? É uma filha de Mara. Mandou R$5,02. Cala a boca, orelhinha de cadela. Filho da puta, cada dia que passa o seu lado golpista está sendo mostrado. Prefiro financiar a mentira. A única live aqui do único streamer que não aplica golpe em ninguém, irmão. Você tá louco. É o streamer mais complexo. Eu coloco o seu pulmão pra fora de tanta seu filho. Eu coloco o pau pra fora, sua mãe passa correndo. Filme hoje do Lula. Você tá louco, irmão. Mas nem que você me pagasse $1 milhão. João Batista representava exatamente o oposto do que o Evangelho da Prosperidade prega. No entanto, Jesus disse que ele era o maior. Da mesma maneira, a semente de mostarda, que é a menor Tamo entre junto, sementes, André. Miojo pro almoço é coisa de árvores. punheteiro, hein? Esse contraste é ainda mais forte quando lembramos que os líderes religiosos que se opuseram a Jesus e João eram justamente aqueles que amavam o dinheiro. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos de pele por fora, mas por dentro, repletos de ossos e mortes de corrupção. Meu pai está ficando velho, não tem muita reserva. Ele é autônomo e está com problemas de saúde. O trabalho dele compromete muita saúde. Minha mãe também não tem emprego fixo. Vou rodar Black para dar... Nicolas mandou R$5. Super, meu amigo. Cara, viu o NS vídeos de um cara chamado Robert Smith. Ele fala que Isaac, Jacob, Abraão, Moisés agiam com o poder do demônio e TMB fala que esse Jesus que conhecemos é o anti-messias. Sai de baixo. Como você é um homem sabia o que queria ver da sua parte. Isso daí é gnosticismo, irmão. É gnosticismo. Provavelmente esse cara aprendeu isso de algum autor corrompido, que teve aí algum tipo de conhecimento deturpado perante a Bíblia, porque a Bíblia não tem nada disso, né? Pra quem lê, tá muito claro lá do que se trata. E é isso, cara. Tá cheio aí de autores gnósticos que misturam diversas coisas satânicas, o que tá na Bíblia, deturpam Kevin, o que tá lá, underline, mamar 3 tem gente que acredita, reais. Infelizmente. Xandão, foi comigo injusto. Eu tô pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos. 5, nós já temos isso nosso, não. Que deu uma oferta acima de 100 mil. My name is Floyd, my name is Floyd, my name is Money Made Wonder. E toma-lhe moeda fiduciária. Só dá o M2. O cara tá sendo torado pesadamente aí no Alder, irmão. Totalmente ceboso. E é exatamente nessa aparente insanidade que, ao longo da história da igreja, produziu figuras que pareciam não pertencer a este mundo. Homens e mulheres cujo desapego era tão radical que seus contemporâneos não sabiam como classificar sua existência. Entre elas, destaca-se um nome que ecoa através dos séculos como aquele que talvez, mais do que qualquer outro, após os apóstolos, levou ao pé da letra as palavras do Sermão da Montanha. Este homem, nascido em meio ao luxo e à riqueza da burguesia medieval, ouviu a voz de Cristo ressoar das páginas do Evangelho com tal intensidade que não conseguiu mais continuar vivendo como este mundo fosse sua casa. Francisco de Assis, o poverelo, eu não estava presente na live do dia, mas depois eu vi todas as riquezas do mundo você não estava de olhos atentos e não viu ao fazê-lo, não apenas escandalizou sua geração, mas deixou um testemunho que até hoje interpela uma igreja frequentemente. Que zíper, seu canalha, tá maluco? Acomodada. Nem vazou nada, não teve badalo nacionalista não. Ele mandou R$5. Francisco nasceu em Assis, na Hungria, entre 1181 e 1182. Em um contexto histórico de profundas transformações econômicas e sociais, era o filho primogênito de Pietro de Bernardone, um próspero comerciante de tecidos que enriquecera significativamente com seus negócios. Sua mãe, Pica Bourlemont, pertencia a uma família nobre de origem francesa, o que situava a família Bernardone no seleto círculo da burguesia emergente de Assis. Uma classe que começava a disputar poder com a velha nobreza feudal. A juventude de Francisco transcorreu em meio a todo o conforto, luxo e ostentação que a riqueza de seu pai podia proporcionar.
As fontes biográficas mais antigas, como a Legenda dos Três Companheiros e a biografia escrita por Tomás de Celano, descrevem um jovem popular, extravagante, vaidoso e que gastava o dinheiro com liberdade, vestia roupas finas e era conhecido por sua indisciplina e por liderar a turma dos jovens que promovia festas e algazarras pelas ruas de Assis. Você tá louco. Sobra nada. Olha o filme A Cruzada aí, ó. Francisco era fascinado pelas histórias de cavalaria, pelos romances corteses, pela poesia, pelos ideais heróicos que circulavam na Europa. Ninguém morre No medieval, ele sonhava em ganhar fama como um nobre cavaleiro, em conquistar glória nas batalhas e em ser admirado por sua coragem e destreza. Em suma, sua juventude foi a expressão perfeita do homem mundano, alguém que buscava no dinheiro, no prestígio social e no prazer os fundamentos de sua identidade e sua felicidade. O destino, no entanto, começou a golpear esse jovem cheio de si. Em 1202, quando Francisco tinha cerca de 20 anos, eclodiu uma guerra entre Assis e a vizinha Perúdia. Alistando-se como soldado, Francisco participou da Batalha de Colestrada, que terminou em desastrosa derrota para Assis. Tem 2 Kaito na live, isso mesmo? É o clone e o outro clone? Ele foi capturado e passou cerca de um ano encarcerado nas masmorras de Perúgia, em condições extremamente duras que abalaram profundamente a sua saúde física chamando o Kaito e sua de fascista. Ah! Libertado mediante o pagamento de resgate por seu pai, Francisco retornou a Assis profundamente debilitado, sofrendo uma longa enfermidade que o acompanhou por quase todo o ano de 1204. Já confundido pela prisão e pela doença, Francisco retornou a Assis, onde, segundo as fontes, começou a experimentar um progressivo esfriamento de seu entusiasmo pelos prazeres mundanos e uma crescente inquietação espiritual. O ponto de inflexão decisivo em sua vida, no entanto, viria de um encontro que selaria sua conversão para sempre. Caralho. Certo dia, cavalgando pelos arredores de Assis, Francisco avistou um leproso. Avistou um leproso. A lepra era, na época, uma doença terrivelmente estigmatizante. Os leprosos eram proscritos da sociedade, obrigados a viver em colônias isoladas, a usar sinos para anunciar sua aproximação e manter distância de qualquer pessoa saudável. Francisco sempre sentira a repulsa profunda por esses doentes, e a simples visão de um leproso o enchia de horror e aversão. Tá falando que começou a namorar uma menina do X-Vídeos, irmão. Sobra nada. No entanto, naquele dia, ô Nastari, vai tomar no cu, não vai ter ataque não, seu morfético. Aproximou-se do leproso eu vou te achar e vou te dar banho, filha da puta. E fugir, deu-lhe o que possuía e, num gesto que seus biógrafos escreveram como sobrenatural, abraçou o homem e o beijou. As fontes franciscanas relatam que, ao fazer isso, Francisco sentiu uma doçura indescritível invadir seu coração. E aquilo que antes era amargo e repugnante tornou-se suave e agradável. Em seu próprio testamento, Francisco escreveria mais tarde: "E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles." Recolheu uma grande quantidade de tecidos caros da loja de seu pai, vendeu-os no mercado e levou o dinheiro ao sacerdote de São Damião para que este comprasse o material necessário para a reforma. O pai, Pietro Bernardoni, ao saber do ocorrido, enfureceu-se. Francisco, temendo a ira paterna, escondeu-se em um celeiro, onde permaneceu por algum tempo alimentado por um amigo. Quando finalmente decidiu sair do esconderijo, apresentou-se diante do povo de Assis, que o tomou por louco e o apedrejou, divertindo-se com a sua aparente insanidade. O desfecho desse conflito familiar ocorreu diante do bispo de Assis, Guido, em praça pública. Pietro Bernardoni exigiu que Francisco devolvesse o dinheiro que lhe... Super, vou sair com a minha namorada agora, volto mais tarde. Ô, The Christians, ninguém acredita na sua conversa fiada não, irmão. Todo mundo sabe que você não tem namorada, só namorado. Havia tomado e renunciasse formalmente à herança familiar. Vai lá ser torado. Francisco então fez algo tão radical que atravessou os séculos como símbolo máximo do desapego,
Diante do bispo, Sim. de seu pai e de toda a multidão, ele tirou todas as suas roupas vai tomando que vestia, essa do Prime. devolvendo-as nu ao pai, e declarou: Até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estás no céu. Vídeo base, hein? Tô almoçando arroz, feijão, carne e ovo. Tá base, ele treinou há 1 ano. Totalmente base, irmão. O bispo, comovido, cobriu Francisco com seu próprio manto, acolhendo-o como um filho da igreja. Naquele momento, Francisco desposava a senhora pobreza. Renunciava a tudo o que o mundo oferecia e iniciava uma nova vida de mendicância, de trabalho manual e de total dependência da providência divina. A partir de então, passou a restaurar com as próprias mãos as igrejas arruinadas da região, começando por São Damião, depois São Pedro e, por fim, a pequena capela de Santa Maria dos Anjos, chamada de Porciúncula, e se tornaria o berço de sua futura ordem. Já toma essa do Prime também. Voyato super chat. Rafael mandou 5 reais. Super, comecei a treinar por sua causa. Vou ajeitar isso daí depois. Foi justamente na As casas nesse tempo eram mais bonitas ouvindo que a as leitura nossas do de hoje. Evangelho Concordo de São 100%. Matias em 1208, que Francisco compreendeu com clareza o que Antigamente as Deus construções esperava. eram muito mais bonitas. O trecho proclamado era o Muito mais envio dos personalidade. discípulos em missão, conforme Mateus 10. Ide a pregar dizendo: o reino de Deus chegou. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuais ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem sandálias. Ao ouvir essas palavras, Francisco sentiu que elas haviam sido pronunciadas diretamente para ele. Imediatamente tirou as sandálias, desfez-se do cajado e do cinturão, ficando apenas com uma túnica pobre, e começou a pregar a penitência e o reino de Deus pelas ruas e praças de Assis. Seu exemplo atraiu seguidores em pouco tempo. 12 companheiros se juntaram a ele, dispostos a viver a mesma radicalidade evangélica. Em 1209, Francisco redigiu uma pequena regra. Vou comprar uma boneca de silicone da Zero Two e vou usar ela todo dia. Você não tá usando nada, irmão. Você tá sendo usado pelo demônio. Bucha de canhão. Burro. Posta QI basicamente de negativo. conselhos evangélicos. Muito E burro, foi irmão. com seus irmãos a Roma pedir a aprovação do Papa Inocêncio III. O cara é muito burro mesmo. O pontífice relutava em aprovar uma forma de vida tão Sobra exigente, nada. mas acabou concedendo a aprovação verbal, dizendo que não se podia proibir homens de viver como Cristo mandou no Evangelho. Assim nascia a Ordem dos Frades Menores, dos franciscanos, Não vou nem cujo nome fudendo, indicava a essência de seu carisma. Eram menores, isto é, colocavam-se na condição de servos, sem poder, sem propriedade e sem domínio sobre coisa alguma. Francisco era um enamorado de Jesus, um apaixonado pelo Cristo pobre do presépio, pelo Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça, pelo Cristo que morreu nu na cruz. Sua pobreza era imitação, era a forma que ele encontrou de se configurar ao seu Senhor. E sendo rico, se fez pobre por amor. Ah, seu filho da puta, para de criar a teoria da conspiração. Isso sim é conspiração! De financiar a campanha do Renan, Canalha. pois você é uma ameaça para nós sionistas. Seu lixo. Fazer meu whey protein. Essa renúncia transbordava para toda a criação, pois Francisco via em cada criatura um reflexo do mesmo Deus que se fez homem na pobreza de Belém. Seu amor aos animais e à natureza não era um detalhe pitoresco de sua biografia, mas uma consequência direta de sua pobreza radical Bora de God, já já não vai de Resident Evil. e de sua mística de fraternidade universal. Para Francisco, quem nada possui pode chamar todas as coisas de irmãos e irmãs. Quem não exerce domínio sobre a criação pode relacionar-se com ela na liberdade do amor. Essa sensibilidade, que hoje causa admiração e até estranhamento, era na época medieval algo tão inusitado. Super, a gente podia assistir a saga Harry Potter na live. Se a molecada quiser, nós assiste também. Quanto é nos dias de hoje, quando a relação do homem com a natureza oscila entre a exploração predatória e um ativismo ecológico por vezes descolado de sua fonte espiritual. Na sua boquinha, abri logo a boca, urubu burro. Busquem, pois, em primeiro lugar o
O filme do Harry Potter também mija na cara do gado. Totalmente preditivo. Francisco, no entanto, não teorizava sobre ecologia. Ele simplesmente vivia como quem reconhecia em cada criatura a mesma dignidade que ele próprio Eu não vou havia pesquisar recebido não, de seu Deus. filho da puta. Canalha. Se foda! Você não se manda. Eu que sou seu chefe. Seu cu! Se eu te vejo na rua, eu acabo com sua raça e destruo sua cara. Seu famoso Cântico das Criaturas, composto em seus últimos anos de vida, é a expressão mais sublime dessa fraternidade cósmica. Rapaziada, peraí que eu vou fazer uma café.